E aqui estamos palpites de terça-feira, dia 11/2. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Taça Libertadores, Defensor contra Monagas. No jogo de ida foi 2-0 pro Monagas. Nos últimos 5 jogos, o Defensor venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Monagas venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 5. Palpite, Casa vence. Campeonato Argentino, Boca Juniors contra Rivadavia. O Boca Juniors é o 11º e o Rivadavia o 5º. Nos últimos 5 jogos, o Boca venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 5 de 6 jogos. Nos últimos 4 jogos, o Rivadavia venceu 2 e empatou 2. Menos de 3,5 gols na partida em 3 dos últimos 4 jogos. Essas equipes se enfrentaram no ano passado e foi 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Estudiantes e Banfield. O Estudiantes é o 4º e o Banfield o 6º. Nos últimos 5 jogos, o Estudiantes venceu 3 e empatou 2. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 4 jogos, o Banfield venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram no ano passado e foi 2-1 para o Estudiantes. Palpite, Casa vence, empate e anula. Tigre e Racing. O Tigre é o 9º e o Racing o 2º. Nos últimos 4 jogos, o Tigres venceu 2 e perdeu 2. Ambas marcam não nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Racing venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 4. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 vitórias do Racing, 3-0 e 4-0. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Estaduais, Botafogo e Bragantino. O Botafogo é o 3º do seu grupo e o Bragantino é o 4º do seu grupo. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Braga venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 5. Ano passado, essas equipes se enfrentaram e foi 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Campeonato Egípcio, Parco contra Zamalek. O Parco é o 7º e o Zamalek o 3º. Nos últimos 5 jogos, o Parco venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Zamalek venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10 jogos. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do Zamalek e um empate, 2-0 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Al-Ahly contra Al-Mahala. O Al-Ahly é o 2º e o Al-Mahala o 15º. Nos últimos 5 jogos, o Al-Ahly venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Al-Mahala venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Sofreu 1 ou mais gols em 8 de 10 jogos. Palpite, Casa vence. Campeonato Inglês, 2ª Divisão, Whiteford contra Leeds. O Whiteford é o 10º e o Leeds o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Whiteford venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1 e perdeu 4. Sofreu 1 ou mais gols em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Leeds venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e empatou 2. Ambas marcam não nos últimos 7. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do Leeds e um empate, 2-1 e 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols.
Copa da Inglaterra, Exeter contra Nottingham. Nos últimos 5 jogos o Exeter empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 10 jogos. Nos últimos 5 jogos o Nottingham venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10 jogos. Palpite, fora vence. Liga dos Campeões, Brest contra PSG. Nos últimos 5 jogos o Brest venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos o PSG venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu todos. Ambas marcam sim em 8 de 10 jogos. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 5-2 para o PSG. Palpite, fora vence. Juventus e PSV. Nos últimos 5 jogos a Juventus venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos o PSV venceu 3, empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram no ano passado e foi 3-1 para a Juve. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Manchester City contra Real Madrid. Nos últimos 5 jogos o City venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o Real Madrid venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10 jogos. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, 2 empates, 3-3 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Sporting e Dortmund. O Sporting nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos o Borussia venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde os vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E não se esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais para ajudar o canal a crescer. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.